Tô. Gravando. Palavra Estamos é toda sua, gravando ao Daniel. vivo aqui. Tá. Estão me ouvindo bem? Conseguem me ver? Tudo certo? Tudo Sim? certinho. Beleza. Qualquer coisa tem uma edição no final, né, gente? Se der algum problema, assim. Então, ó, aqui então tá a ideia, né, a pergunta que vai guiar minha fala, que o Matheus me mandou, né? Como então levantar conteúdo. E aí, a primeira ideia, pessoal, que parece básica, mas não é, e que muitas vezes acontece problemas aí nesse levantamento de conteúdos, é o tema, né? Então, a primeira orientação aqui para você seria essa, focar no tema, né? Eu digo isso porque eu fui corretor do Enem durante 3 anos, e durante esses 3 anos foram muitas redações que tiveram problemas de tema, né? De pessoas que fugiam do tema porque elas não focavam nisso, né? Então você tem que ler tudo que está sendo proposto para que você contemple a ideia geral aí desse tema. Vou explicar para vocês dando exemplos, tá? Porque daí eu acredito que fica mais assim, mais palpável de vocês compreenderem. Então, ó, considere aqui então esse tema de redação do Enem de 2017, certo? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tá? Então pense que vocês têm que fazer um discurso, né, ou fazer uma redação, considerando, pessoal, que texto pode ser tanto texto oral ou texto escrito, tá? Então pensa que você tem que fazer um texto, tá? Daí vai depender aí da finalidade, se é oral ou escrito, mas vocês têm que fazer essa redação aqui, com esse tema. Considere esse tema que é de 2017 do Enem, então. Se você desenvolve, né, essa redação escrevendo sobre a violência contra a mulher hoje, sem tratar o problema historicamente, ou se você fala da violência contra a mulher na sociedade sem especificar a sociedade brasileira, está acontecendo um problema aí no seu texto. Qual que é o problema que está acontecendo no seu texto? Você está tangenciando o tema. Isso quer dizer o quê? Você não está tratando o tema de forma completa. Veja bem, repetindo, se você fala aqui, ó, sobre a violência contra a mulher hoje, sem tratar o problema historicamente. Por quê? Aqui está falando sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse início do tema, a persistência, indica o quê para nós? Que existe um problema que é histórico, tá? Que ele não começa, ele não acontece só a partir do momento que nós estamos vivendo, só de agora. Então esse problema ele é permanente, ele é recorrente, tá? Então não tem como você tratar a violência contra a mulher na sociedade brasileira somente como se fosse algo de agora. Ela é histórica. O tema já está mostrando para você que existe uma persistência, uma continuidade, certo? Neste problema, nessa problemática. Esse item número 2 aqui, a violência contra a mulher na sociedade. Digamos que você fique falando ali na sua redação, no seu texto, no seu discurso, sobre a violência contra a mulher na sociedade, mas você não fala que é a sociedade brasileira, não fala que é um problema da mulher da sociedade brasileira. Você também está tangenciando o tema. Olha aqui, ó, a persistência da mulher, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então existe uma especificação aí, certo? Veja que todo esse enunciado você tem que contemplar na sua resposta, certo? Você tem que contemplar ele de forma completa. Se você deixa de contemplar algum desses elementos aí, você então está tangenciando esse tema. Isto é, você não está tratando esse tema de forma completa. Então, a primeira coisa que você tem que observar é o tema. Foque nesse tema de maneira completa, né? Porque às vezes tem uma palavrinha ali que a gente deixa de lado, daí a gente já não trata ele de maneira central, tá bom? Então, essa é a primeira orientação. Vamos supor aqui que para essa mesma redação, gente, aconteça que você faça um desses textos aqui, ó. Você desenvolva o seu texto destacando a violência de mulheres contra homens, né? Digamos que você pense isso, né? Você viu lá o tema da redação de 2017 e pensou, eu vou falar da violência das mulheres, porque a mulher também, né, é violenta, né? Não sei, né? De repente passa uma coisa assim pela tua cabeça na hora, você pode estar nervoso, nervosa. Ou senão você fala da desigualdade entre gêneros, né? Em vez de você falar da violência, está falando assim, não, entre os gêneros masculino e feminino, né? Então,
Ah, a mulher é assim na sociedade, ou o homem é assim. Ou senão você fala sobre as qualidades da mulher brasileira, por exemplo, né? O que vai acontecer com você, né? Você zera a sua redação, porque você fugiu do tema. Não é esse o tema. Não é isso que você tem que tratar, certo? Então, existem dois grandes problemas na redação que você vai fazer no seu texto, tanto oral quanto escrito, que ou você pode tangenciar, passar pelo lado dele, né? Não tratar ele de forma completa, ou você pode fugir desse tema. Então, a primeira coisa é focar nele, tá? Por mais simples que pareça, às vezes chega na hora a gente vem uma ideia na mente, mas ela não está relacionada com o tema que a gente está tratando. Pois bem, portanto, ler e discutir o tema de forma completa, tá, gente? A primeira orientação assim que eu trago para vocês. Isso daqui ajuda muito, já faz vocês terem um bom texto. Depois, número 2, ler e selecionar, né? Isso daqui também é algo assim que parece tranquilo, parece simples, mas não é tanto, né? Eu estava conversando essa semana para fazer aqui a conversa com vocês, com uma amiga minha que também é do Instituto Federal, só que do Espírito Santo, e ela também é corretora do Enem. E talvez a diferença da minha geração para a de vocês é que na minha geração a gente não tinha tanta informação como vocês têm, né? Vocês têm toda a informação está toda aí, está posta, né? Vocês querem saber qualquer informação, é só jogar no Google, né? Então, qual que é a diferença? A gente não tinha essa informação, a gente tinha que ir para a biblioteca. E parece que a informação que tinha era boa, né? Porque não tinha nenhuma. Vocês agora têm muitas. Então, qual que é a função de vocês para vocês fazerem levantamento de conteúdo? Vocês também têm que fazer um recorte, uma seleção, né? Saber mais ou menos em que site, o que você está lendo, o que você está escolhendo, né, para fazer o levantamento desse conteúdo. Não basta só você jogar, sei lá, o negro no Brasil, né? Daí você de repente está num site que não é confiável, né? Então você tem que prestar atenção nisso, na seleção que você faz, tá? Então daí aqui eu trago um outro tema para vocês, que foi o tema do meu Enem, gente, de 2007, né? Há muito tempo atrás, assim, quando não tinha nem telefone ainda, né? Então veja, o meu tema foi assim, ó, o desafio de se conviver com a diferença. Olha, mas um tema super interessante, né? Um tema super interessante. Então ele abre caminho para vocês comentarem vários aspectos, né? O desafio de se conviver com a diferença, né? Então daí o que eu indico para vocês fazerem esse levantamento de conteúdo? Pensa em diferentes áreas de conhecimento, né? Um dos critérios de correção do Enem é você ter repertório para você argumentar, para você ter argumento, né? Para você sustentar o conteúdo, né? Você desenvolver essa ideia, você tem que ter repertório. Como que você faz para ter repertório? Tudo isso que vocês escutam na aula de literatura, sociologia, geografia, que vocês anotam, presta atenção, nem mexe no WhatsApp enquanto vocês estão ouvindo os professores, é tudo isso que vocês vão usar para o conteúdo de vocês, né? Então, tudo isso é importante. Então, todas essas áreas, literatura, história, filosofia, sociologia, etc., essas áreas servem para dar suporte para vocês na hora de vocês desenvolverem o texto de vocês, tá? Então, pensando naquele tema ali, né, o desafio de se conviver com a diferença, selecione possíveis argumentações relacionadas com a área que você tem afinidade. Porque se você tem uma afinidade com uma área, explore essa afinidade. É importante, né? Aqui no caso eu trouxe 3 exemplos, né? 2 relacionados com a área de história e um com a área de sociologia, que poderiam servir de argumento para falar sobre aquele tema. Então, letra A, o desrespeito às diferenças na Idade Média, né? Tinha aquela coisa de fogueira ali, né? Caça às bruxas também, que continuou depois. Mas veja que isso é um exemplo histórico. Quem tem uma afinidade com história já leu, viu séries sobre isso, já tem um elemento ali para você discutir, né? Ou se não, letra B, desrespeito às diferenças no nazismo, né? O nazismo ele não respeitou as diferenças, houve um holocausto. Quem era judeu morria, né? Era perseguido. Né? Eu acho que aqui vocês têm mais ou menos ideia disso. Então aí é um outro exemplo histórico, de um momento histórico
em que não houve respeito às diferenças. Seria um outro argumento que você poderia utilizar aí. Ou se não, por exemplo, algo que também já está na ordem do dia até hoje. Veja que eu usei esses 3 argumentos, tá, gente, na minha redação, por isso que eu trouxe. Então veja que eu usei lá em 2007, esse daí, a letra C, né? A padronização e a imposição estética ao corpo, né? Que a mídia impõe ao corpo, né? Então você tem que ter um corpo assim. Se você não tiver o corpo assim, hoje em dia as discussões sobre isso estão muito melhores, né? Tem até propaganda com outros tipos de modelos. Na minha época não, né? O padrão era super mais rígido, assim. Mas eu tratei sobre esses 3 argumentos, e esses 3 argumentos me deram uma boa nota na minha época, tá? Então são áreas que eu tinha interesse, né? Então eu selecionei algumas ideias dessa área e trouxe para o meu texto, tá? Então essa que é a ideia. Você tem que fazer um planejamento, né? Um planejamento do seu texto para você desenvolver esse texto, certo? Então aí 3 argumentos para ele também já são, pelo menos para redação, se a gente falar de redação do Enem, é suficiente 3, tá? Atenção, né? Muitas vezes a gente não temos afinidades com algumas áreas, tudo bem, né? Eu não gosto de literatura, né? Se bem que eu acho isso muito discutível, eu não vou entrar nessa questão agora. Eu não gosto de filosofia, eu não gosto de geografia. Cuidado, porque às vezes estão justamente essas áreas que podem dar uma base para você ampliar o seu conteúdo, tá? Então tente abrir o seu coração para as áreas que você não tem muita afinidade, tá? Tenta saber um pouquinho, né? Ler uma literatura ali. Nossa, tem muita redação do Enem que começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muita redação do Enem. Assim, tudo bem, né? Tá repetindo o tempo todo, mas é um repertório. Então, assim, lê pelo menos uma obra ou outra que, de repente, você insere essa obra aí no seu argumento, já é um repertório que você tem. Os corretores já vão ler o seu texto, já vão ver o que você está discutindo com outros olhos, né? Você não está ali no senso comum, falando só o que você acha, né? Então, pensa nisso, tá? Por isso, você não pode deixar de pesquisar, ir atrás, né? Fazer pesquisa. E daí eu trouxe aqui, gente, exemplos, tá? Exemplos de sites que você pode pesquisar. Aqui, se você for ver ali em cima no link, esse é o El País, né? Eu sempre falo para os meus alunos, quem aqui é meu aluno e está me assistindo, acho que já ouviu falando do El País. Então, veja que aqui, isso daqui eu peguei, selecionei enquanto eu preparava o PowerPoint para vocês. Então, só de vocês observarem aqui, dessas 4 manchetes, tem uma que serviria para aquele tema ali de respeitar as diferenças. Olha ali, ó, esse segundo. Brasil criou a primeira lei antirracismo após hotel em São Paulo negar hospedagem à dançarina negra americana. Você veja, eu entrei na página do jornal, né? Eu já tenho um elemento ali que serve de base para eu desenvolver o meu conteúdo. Eu já tenho um conteúdo. Então, você entrar em sites, em jornais confiáveis, né, em periódicos, já auxilia muito, né, você levantar esse conteúdo. Veja, isso daí é a página inicial. Eu só dei um print nela e trouxe aqui para vocês. Já ajuda muito, tá? Esse El País Brasil, eu considero um bom site, tá? Considero muito bom. Preparo muitas aulas com eles, inclusive tem muito material de vestibular envolvido com esse site aí. Então, já na página inicial do site há uma chamada que pode embasar o conteúdo para o tema do Enem de 2007, né? Que é esse daí que eu acabei de ler para vocês. Depois, tem esse daqui, ó, suplementopernambuco.com.br, também é um bom site, tem ótimos textos, assim. Minhas amigas de pós compartilham muitos textos. A professora Miriam também, que é do Instituto Federal, me compartilha textos do Diário Pernambuco. A gente troca textos sobre isso, desse site também, porque tem muito conteúdo bom, né? Os autores, as autoras que escrevem nesse site são muito bons, tá? Então aí é um outro exemplo. E aí, eu coloquei aqui, né? Pensa em palavra-chave que está relacionada com o tema e você busca em site confiável, né? Isso também é um bom caminho. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre a importância de respeitar as diferenças, uma palavra que tem a ver com isso. A primeira que veio na minha cabeça é homofobia, né? Quem é homofóbico não respeita a diferença, certo? Então, o que eu faço? Pensei na palavra-chave, homofobia, joguei ali na busca, ó, buscar homofobia.
né? Daí eu dou um enter, daí vai aparecer uma série de textos que tem a ver com o tema que eu quero discutir, certo? Então, pensar em palavras-chave ajuda vocês, certo? Daí eu dei um enter, só que eu dei um enter num terceiro site com essa palavra-chave, para vocês verem a riqueza de conteúdos, né? Nessa revista Fórum também, ó, 1.197 resultados para essa busca aí, né? Então, se eu quero falar sobre respeitar as diferenças, eu uso a palavra-chave homofobia, aparece um monte ali, né? Inclusive, essa segunda rodou muito, né? Eu não sei se é a rede de vocês, mas a minha rodou nos últimos 10 dias, né? Ninguém pode achar que a homofobia vem de Deus. Padre Júlio Lancelotti pede perdão à comunidade LGBTQI+, né? Não sei se alguém viu esse vídeo, mas veja, tá aí, num site, numa revista. Você jogou ali o termo, pesquisou, você já abre o link e você já vai ter um conteúdo, já vai gerar um conteúdo confiável para você. Então, esses são os 3. Claro que vocês têm muitos outros, tá? Eu trouxe 3 aqui que eu acredito que são muito bons, né? Então, a revista Fórum, Suplemento Pernambuco e o El País. Vocês pesquisando ali, pode ficar tranquilo que é confiável. Eu acho que vocês já vão ter também bastante recurso, tá? Em suma, gente, tem uma orientação, então, né, de acordo com toda a minha fala, para que você adquira um repertório relevante, né, adequado, né, ou seja, para que você reúna conteúdo, né, e a orientação é essa, lê, tá bom? Não tem uma orientação, não tem um grande segredo, né, lê. Isso daqui é de uma música, né, Matheus? O Matheus conhece, eu apresentei essa música para ele, que é o funk da quarentena, dessa cantora, da Adriana Calcanhoto, que ela canta: senta, senta, senta a bunda e lê. É isso que você tem que fazer, tá? Se você não sentar e ler, não tem como você levantar muito conteúdo. Então essa é a orientação, assim, básica, elementar para você. Você não vai conseguir, assim, em 5 minutos, você não vai conseguir chegar na redação do Enem sem nunca ter lido nada na vida e fazer um bom texto. É impossível. Não tem como, né? Nossa, mas eu já estou no 3º ano, já vou fazer a prova agora em janeiro. Dá tempo. Daqui até janeiro, nossa, dá para ler uma obra de literatura, ler um filósofo ou outro aí, ó, já dá tempo de você ter conteúdo, né? Então é mais ou menos essa orientação, né? Para você levantar conteúdo, a base para tudo é isso. Ler. Leia. Você lendo, você vai ter mais conteúdo. Quanto mais você lê, mais conteúdo você vai ter para os seus textos, tá? Então é isso, gente. Basicamente, eu quero deixar a palavra para vocês, que de repente eu acho que vocês questionando, a gente tem mais aí discussão para nós. Beleza? Muito obrigada, Daniel. Imagina. Galera, se vocês tiverem dúvida, por favor, abram o microfone, perguntem, usem o chat. Aproveitem que o Daniel está aqui para tirar as dúvidas de vocês, porque nós geralmente temos muita dificuldade, pensei que eu tinha travado, dificuldade em levantar conteúdo e não percebemos quantas vezes o nosso texto ele fica com ideias jogadas ali, fica com ideias que nós não conseguimos amarrar no final, porque não fazem tanto parte do conteúdo, abrimos e vamos indo para outros caminhos, que na verdade, igual o Daniel disse, nós vamos tangenciar o tema, nós vamos não pegar ele de forma completa. Quando nós falamos em oratória, principalmente, nós não nos damos conta como a estrutura do texto é importante. Um discurso, ele também precisa ter início, desenvolvimento e conclusão, igual um texto do Enem. E muitas vezes a gente quer só falar e não se atenta a isso. No nosso discurso também precisamos ter informações para enriquecer, para mostrar que nós temos repertório. Igual o Daniel disse, vamos trazer alguma informação. Leu Brás Cubas? Traz em todas, não tem problema. Eles não vão saber que você está repetindo ali. Claro que se tiver mais de uma fase, você vai ter que trazer outros repertórios nesse discurso, mas ainda assim dá para usar sempre uma informação que você decorou. E como nós estamos dentro do Rotary, a informação rotária é muito legal para isso também. Quando eu estava nos meus eu decorei a época que o Rotary tinha sido criado e quanto tempo demorou para ele chegar em todos os continentes. Assim, sempre que tinha algum improviso, eu usava essa informação para dar o meu pontapé inicial. E desse modo também, eu já trazia um conhecimento. Olha, eu estudei, eu sei.
E, na verdade, eu estava bem nervosa, porque fazia 2 meses que eu estava no Interact. Então, trazer esse conhecimento para o nosso curso vai enriquecer e vai nos ajudar também a direcionar para onde o nosso tema vai. Às vezes é aquilo que você precisa para sair da onde você está. Acredito que é isso o link que a gente tem que fazer com a oratória, a gente deve fazer. E de quebra, a gente também já aprendeu muito sobre o Enem, porque nós, interactianos, se não passamos, estamos para passar por esse vestibular, não é mesmo? É a idade que está aí. E é alguma coisa que a gente realmente precisa se dedicar. Às vezes a gente pensa tanto em Interact, que deixa os estudos de lado. Alguma coisa, galera, que vocês queiram acrescentar? Ou perguntar? Daniel, eu tenho uma dúvida, assim. Que, cara, tipo, eu lembro que uma vez a gente tava conversando e você tinha me falado sobre alguns conteúdos meio coringa que dá para usar com bastantes temas. E a Mika acabou de dar um exemplo para a oratória do Interact. Mas eu queria perguntar, cara, você tem algum autor ou algum texto, pode ser tipo Brás Cubas, que você sabe que eu posso usar ele para bastante temas? Ou Nossa, o esse tipo de Bauman, coisa? né? Sociedade líquida. Nossa, essa sociedade líquida aí, ela é recordista para tudo, assim. Acho que ele serve meio que para tudo, né? Para relações, né? Como as relações são mais, tudo tá mais assim líquido mesmo, né? Não tá, não há uma concretude de coisas, né? Então essa sociedade líquida aí é um bom exemplo, né? É, o filósofo Bauman, você seria um exemplo, um bom exemplo. É, eu acredito que referência histórica, se você tiver uma noção, uma boa noção de século XX, sabe? O século, se você assim, nossa, eu tenho dificuldade com, não entendo pré-história, não entendo Grécia, Roma, é difícil mesmo. Nossa, muito difícil. Mas tem uma noção de século XX, né? Primeira guerra, você entender que teve uma primeira guerra, uma segunda guerra, entre o período entre guerras, e depois vem aí, né, uma guerra fria, já te dá uma dimensão muito grande de coisas, porque aí só nesse século XX, nossa, você tem uma gama de exemplos para você falar. Eu assisti o concurso que o Matheus participou sobre, o tema era sobre o negro, né, no Interact, era isso, né? Inclusive tem uns rostinhos aqui que eu vi lá. Você que está aí nos orientando também te assistir por lá. Então, é isso, por exemplo, você pode usar elementos históricos, né? Elementos históricos te ajudam para tudo. Então, você, pelo menos tendo uma noção de século XX, vai ter alguma questão racial ali que você vai poder falar, né? Se você, o tema é sobre mulher. Nossa, século XX, anos 60, né? Movimentos feministas. Tem como você já fazer uma referência. Tem uma... a criação da ONU é ótima, uma ótima referência. Tem eu assisti uma palestra com uma cantora que eu gosto, a Letrux, e ela falou lá era sobre criação. Não tem tanto a ver assim com oratória, mas sobre criação, né? Só que ela falou algo que eu achei super interessante, assim, que ela falava assim, quando você estiver criando algo, não pensa, descarta a tua primeira ideia. Descarta a tua primeira ideia. Normalmente, por quê? Normalmente ela vai ser o lugar comum, ela vai ser o clichê, né? Então eu achei essa fala dela super interessante, porque a gente faz associações, né, na nossa mente. Então, nossa, eu vou falar sobre o negro, vou falar sobre o Floyd, o George Floyd lá, né? Nossa, mas será que ele já não gastou muito falar sobre ele, né? Digamos assim, só dando um exemplo, né? Porque às vezes o primeiro exemplo que vem na nossa mente é justamente aquele que já está muito batido. Então toma cuidado com isso, né? Por isso que é importante você estruturar aquilo que você quer falar no seu texto oral, no seu texto escrito, né? Então você colocar a ideia no papel e falar, eu acho que isso daqui já está batido demais, né? Ou não tenho muito o que dizer a respeito. Então isso eu acredito que é uma boa dica também. Você tentar descartar o que vem primeiro assim. Às vezes não, né? Às vezes pode ser que funcione, mas pode ser que uma segunda, uma terceira ideia seja melhor, né, também.
Isso, porque ideias inovadoras sempre contam a mais também. Tem até algo na nossa ficha de avaliação do discurso que apresenta o orador traz ideias inovadoras. Então, isso é muito importante, a gente sair um pouquinho da caixinha. Obrigada, Isper, pela sua colaboração aqui nos temas Coringa, obrigada pela presença. E uma coisa que o Daniel disse que eu também acho muito importante na oratória, gente, o que eu lembrei agora, é fazer o fechamento. Igual ele disse, estruturem o texto de vocês. Se no final, às vezes, você acaba com uma citação falando, por exemplo, que você quer ser livre, vai colocando no desenvolvimento de vocês como se fosse pegar dicas de que no final vai ter essa frase. Estava num curso de oratória com a Lori, que é a diretora do CNO do Rotaract, dessa gestão, e no final do meu discurso que eu fiz para ela, eu terminei com a frase da Frozen. Que eu falei assim, que eu queria ser livre. E ela disse assim, por que você não tenta da próxima vez pegar essa frase e ir colocando no meio do seu discurso? Para as pessoas perceberem que você pensou nisso. Para você realmente conseguir amarrar tudo. Então ela disse assim, no primeiro parágrafo, por exemplo, você pode pôr, eu ainda não era livre. No terceiro parágrafo, você já pode colocar, a liberdade, ela tem outro sentido. E você vai mudando. E daí, quando você colocar realmente a sua frase no final, as pessoas vão conectar tudo e vai falar, nossa! Era por isso, então, que tinha essas palavras ali. E essa conexão com todas as ideias que você trouxe no seu texto é muito importante. Tem que ter o enlace, porque a gente não pode só jogar ali o conteúdo, nós também temos que conectá-los. Até tem um discurso muito, gente, assistam depois, do ganhador do CNO do último concurso que teve do Rotaract. Quem ganhou foi o Davi. O texto dele é lindo, de tão conectado que é. Ele começa falando sobre as mães, o amor de mãe. Depois ele conecta com o nosso lema, que é dar de si antes de pensar em si. Ele já traz para a literatura e depois ele encerra falando sobre o tema que era o equilíbrio entre o amor e a razão. É fantástico. A gente tem que aprender a conectar as ideias, algo que é muito, às vezes, complicado para a gente não se atenta tanto. É que isso também demonstra que você tem um projeto de texto, né? Você tem que ter um projeto no seu discurso, na sua fala, né? Um projeto na sua escrita. Então, por exemplo, eu falei disso do Memórias Póstumas lá, né? Eu lembro que o tema do texto que eu levei para a sala era aquele tema dos surdos, que caiu faz uns 2 anos no Enem. É o tema dos surdos do Enem, eu não lembro agora como que é o tema todo, mas era caminhos para a inserção dos surdos na sociedade brasileira, era algo assim. E a pessoa começa falando sobre o Brás Cubas, porque no Brás Cubas tem uma personagem que é coxa, que é manca, né? E daí ele cita no começo e ele... Ótimo, desafio para a formação educacional dos surdos no Brasil. Excelente. Esse era o tema. E ele começa falando do Brás Cubas porque daí ele tem essa personagem que é coxa e ele termina o texto e ele volta a falar. É como se ele estivesse alinhavando, é uma linha, né? Veja, o texto, a palavra texto, ela vem de tecido, né? Então é um tecido, ele tem que ter uma fluidez. Então veja que ele começou lá no texto dele falando sobre o Machado de Assis, e ele termina essa linha, esse tecido dele é super bem construído, porque lá no final ele retoma isso. Então, para quem ouve você, né? Para quem lê você apresenta isso que você estava falando da Frozen, né? Que você vai citando ali no texto, né? Você citou lá no começo ela, falou sobre a liberdade na introdução, falou sobre a liberdade no desenvolvimento, e você encerra o texto falando sobre liberdade, demonstra que você tem um projeto de texto. Você tem que ter o projeto. Não adianta você não fazer um rascunho para o seu discurso. Você tem que ter um caminho. Tem que ter um caminho. Isso mostra que o teu tecido está bem feito. Não pode ter furo, né? Ele tem que estar bem amarrado. Tem que ter uma fluidez, tá? Essa que é a ideia. Ô, Daniel, já que a gente entrou nisso, deixa eu fazer uma pergunta. O quanto você acha que é bom ou que é necessário, a quantidade de conteúdo que a gente tem que ter num texto,
Ainda mais pensando assim, um pouco mais pro oratório, porque às vezes as pessoas trazem muitas informações, muitos dados pertinentes, caem ali no texto, mas fica desgastante, fica maçante, não consegue fechar. Qual que seria a sua dica nesse sentido? Menos é mais. Né? Essa é sempre uma boa dica. De você desenvolver muito bem uma coisa, um argumento muito bem, né? Então, assim, claro, você tá ali no nível... É que aqui eu tô falando, tipo, tanto de oratória e de vestibular também. Acaba caindo nessa questão, né? Se você vai fazer uma redação do Enem, cita uns 3 repertórios diferentes, que tá bom. Mas você vai fazer na tua oratória, de repente você desenvolve um argumento e você explora esse argumento ao longo do seu discurso, né? É ótimo. Mas isso daí o Matheus pode ajudar também, porque quando eu vi lá o discurso dele sobre o negro, ele fez umas referências, eu não sei quantas foram, mas para mim, ouvinte, estava bem equilibrado. Não foi excessivo. Ele não pegou muita coisa, assim. Porque às vezes também é isso, né? Às vezes você pega uma série de... Olha só que interessante. Para quem tá te ouvindo e para quem tá te lendo, às vezes você pegar um monte de coisa e jogar ali, parece que você não tem segurança. Então você não desenvolve aquilo. Né? Então você vai citando um monte de coisa porque eu não sei falar de nenhuma, então vou falar um pouquinho de cada, vai que eu engane, né? Então também pode dar essa impressão, né? Mas assim, eu acho que a média de 3 argumentos assim para um discurso que você faça e desenvolvê-los é uma boa média. Eu não sei quanto que você usou lá, Matheus. Eu gostei daquele seu discurso. Você lembra? Quanto você tinha falado do... Eu sei que você tinha citado o Djonga. Isso também é importante. Mudando um pouco de assunto, mas dentro dele, você falou da Frozen, eu tô falando do Djonga agora. Quando eu falo de repertório, tá, gente? Não é que também você precisa ser um especialista numa área que você... Nossa, preciso agora estudar filosofia, ler texto super difícil. Não. Às vezes você pode citar filmes que estão passando agora no cinema, né? Tem umas redações do ano passado que tiraram 10.000, nota 1.000 no Enem, que citaram o Coringa, citaram filmes assim recentíssimos. Então também o Matheus Touljong, ele gosta muito. Então, né, tá ótimo, é um repertório. Mas diga aí, Matheus, eu não lembro quanto que tinha lá no teu discurso. Véi, tipo, eu só lembro que dados eu entreguei só em uma frase, acho que foi 4 dados que eu entreguei, e o resto, tipo, foi tudo que eu tentei encaixar as frases diretas da citação durante o meu texto, para não parecer, para parecer que para tipo, dar a perceber que é uma citação, só que não fugir da linha que eu tô correndo, sabe? Uhum. É só Depende isso. depende do que você está fazendo, né? Respondendo bem a tua pergunta, depende do que você está fazendo, tá? Então, o que eu digo, você está fazendo uma redação por Enem, 3 elementos diferentes, tá bom, né? Agora o Matheus fez um discurso lá, ele usou um dado, uma música e não sei, mais 2 elementos, tá bom. Depende do que você faz mesmo, né? Depende da quantidade de tempo e de o espaço que você tem, né? Porque, veja, lá no Enem é um texto de 30 linhas. Se você usar, assim, nossa, 7 elementos, onde que você vai colocar esses 7 elementos e desenvolver bem, né? 7 elementos em 30 linhas, não dá, né? Agora, se você usar você vai ficar com um repertório para 30 linhas, complicado também, né? Você desenvolver esse um repertório para 30 linhas. Agora, lá ele tinha um discurso de 5 minutos, ele usou, não sei, 4 referências, 3 referências, depende dessa delimitação. E se consegue conectar a ideia, né? Porque se fica... Tem que ter conexão. Não pode, é difícil, né, também senão vai ficar uma coisa meio fragmentada, né? Aquela coisa. Daí o tecido não é um tecido daí. Daí ele tá cheio de furo, né? É mais ou menos essa ideia. Ter tempo para desenvolver os argumentos. Porque não adianta jogar ali. Tem que, além de você apresentar a ideia, mostrar o porquê. Ele tem que defender. Certo? Isso. E uma coisa que você falou que também achei muito legal. Sobre as referências. Eu admito que referências históricas e filosóficas eu peco um pouco, mas sempre que é de filme é mais fácil. E como nós, interactianos, em concursos, falamos para interactianos, às vezes é legal realmente trazer algo que está mais em contato com os jovens.
Não pensando, assim, no Enem, né? Porque o Enem, realmente, o repertório ali é mais importante. Mas em concurso de oratória, é legal você trazer coisas que vão se conectar com a plateia. Então, conectou ali, agregou no seu discurso, vai Eu acho que embora. você citou algo fundamental também. Para sua oratória, para o seu texto, tá? Você tem que ter em mente quem é o seu público, quem está te escutando. Porque é isso, né? Você está falando para um público jovem, ficar falando sobre discussões filosóficas talvez não toque esse público. Pode ser ótimo, mas o público está ali ligado em outras questões, né? Então, não, é uma galera mais jovem, então vou falar assim, sei lá, de K-pop. É com vocês, né, gente? Daí eu já. Mas, enfim, eu acho que isso que você falou é super legal, super importante. Você saber para quem você está falando é fundamental, né? Você tem que ter isso no seu horizonte, tá? Pensar sobre quem está aí te escutando também é fundamental. Vou agregar, então, mais um pouquinho aqui. No meu curso com a Lori também, gente, tô fazendo esse curso, desculpa, mas eu tô um doido. Eu só passo informação agora do meu curso. Eu fiquei com essa dúvida também e eu perguntei pra Lori, às vezes eu tô protocolando e não sei se eu posso realmente ter esse campo mais aberto para falar o que eu quero, para usar as palavras que geralmente eu uso, tem que ser mais formal. Ela disse o quê? Primeiramente, você veja para quem está falando, depois você veja qual é a situação e depois o objetivo da sua fala. Então, a partir do momento que nós queremos coisas diferentes, a pessoas diferentes, nós vamos ter que equilibrar novamente. Mas é exatamente isso. Fiquem em mente o que vocês querem, para quem vocês estão falando. Claro, é aquela coisa de linguagem formal e informal, né? Você tem que. Você vai. E não é, você vai dosando à medida que você muda seu público, né? Você tá falando com um amigo, você vai usar uma linguagem, né? E você vai para sua oratória no Interact, você vai ter que ter uma outra linguagem, você vai ter que trabalhar muito mais ela. Não vai ser só no esquema de gíria, né, que você vai falar. Você vai ter que lapidar bastante aí a sua fala, né? Então isso daí também faz toda a diferença, com certeza. A Carol, ela escreveu ali no chat que ela fez uma citação do Stan Lee no tema, nosso famoso Stan Lee, no tema democratização acesso ao cinema no Brasil. Frases de filmes são sempre muito inteligentes e atuais para se usar, é verdade. Até porque casou bem. Era uma citação de filme do Stan Lee e o tema era cinema. Com Então, certeza, com certeza. De música também, né? Cuidado com o sertanejo, tá, gente? Porque, né, lembra daquela coisa da criação, não cita a primeira coisa? É porque eu digo isso porque o tema do sertanejo ele é sempre o amor mal resolvido, né? Então, cuidado, porque às vezes pode ficar esse lugar comum, né? Então, mas pode ser não que não seja bom, mas às vezes para aquele momento, né, não seja assim ideal, tá? Então, sim, filme, música. Aliás, para quem é de Goiôerê, acho que deve ter. Bom, aqui eu tenho alunos, então tem mais gente aqui de Goiôerê. Eu lembro que eu fiquei pensando para essa redação do cinema aí, que podia começar falando sobre a própria inexistência de cinema na cidade, né? Já era assim uma introdução ótima para aquela redação, né? Então, as cidades do interior do Brasil que nem acesso não existe nem o cinema, né, para você ir. Então, às vezes você partir da sua realidade também ajuda, da sua própria condição, né, para você fazer uma construção. O Matheus, por exemplo, deu sorte, ele disse que foi sorte, eu acho, que naquele discurso que ele fez foi justo sobre o negro, né, então ele falou com mais propriedade, né, então também é isso, né, é mais difícil para mim, eu estudo, por exemplo, mulheres na literatura, né, mas é diferente, se eu fosse, enfim, né, o lugar de fala, aquilo que hoje se diz lugar de fala, né? Quando você tá nesse lugar de fala é diferente, você tem uma outra apropriação da coisa, né? Enfim. exatamente isso. Só não deixem de defender as minorias por não ser seu lugar de fala. Pesquise, conversa sobre, realmente entenda, veja a fundo para não falar coisa que não deve, mas sempre defendam. É uma coisa que em concurso a gente vê bastante, que as pessoas falando assim, como que eu vou fazer um discurso defendendo as mulheres, defendendo as coisas que acontecem? Eu não sou mulher.
Galera, pesquisem, escutem palestras sobre, são minorias que a gente tem que escutar, tem que aprender. Tanto que a partir do momento que a gente aprende, a gente fica também mais confortável nessas situações. Quantas vezes pode acontecer por não ser preconceito, mas às vezes você se afastar das minorias por não ter conhecimento e não saber como agir. Então, pesquisem sobre para falar. E falando de algo muito contemporâneo, muito agora, da ordem do dia também, sobre pesquisa, eu não sei se alguém aqui conhece a Rita Von Hunt. Ela tem um canal, é ótimo. Ela cita muita obra, ela discute tema, ela fala de um tema e ela vai puxando várias obras, vai indicando, né? São vídeos assim ela tem Rita em 5 minutos, ou ela discute mais, em 15 minutos, 20 minutos. É ótimo, ela vai fazendo uma discussão profunda, ela faz todo um caminho, né? Ela tem um fio condutor excelente, dependendo do tema que ela está discutindo, e ela vai citando um monte de obra para você ali. Então, você pode ver alguns vídeos dela, ou de outros youtubers também, né? Que é aí mais a linguagem também da gente agora, desse nosso tempo. Às vezes ajuda, dependendo do youtuber, tem uns que são muito bons. Eu conheço ela, né? Então, daí vocês teriam que pesquisar, eu não teria muitos exemplos para dar. Ela eu sei que é boa, a Rita Von Hunt. Ela é muito boa. Então, assim, ajuda. E é uma pessoa que é formada, né? Que ela fez letras. Então, veja, gente. Leu, tá em contato com o texto também. Então, ela tem muita informação. Muito rica em conteúdo. O canal dela. Ô, Daniel, você consegue escrever esse nome pra gente no chat? Quer dizer... Fazendo favor? Rita. É mais eu fácil. queria pedir um minuto para eu falar uma referência que eu uso bastante para história. Diga lá. A Débora Ladin. Eu pego muito coisas que ela explica, muita explicação dela. O livro dela sobre redação é muito bom. Eu costumo me agarrar bastante nela para coisas de história. Débora... Ladin. Débora Ladin. Débora Ladin. E você conhece ela? Você lê obras dela ou você assiste coisas dela? Eu não entendi essa parte. Ela tem um canal no YouTube e ela tem um livro sobre redação. Ótimo. Eu não me recordo o nome do livro agora, mas ela tem um livro sobre redação. Sim, isso ajuda, porque é isso que eu falei para vocês no começo. Eu acho que o trabalho de vocês, dessa geração, é fazer uma seleção de coisas, né? Então, essas pessoas que são boas, a Débora, como você está falando, a Rita, elas já fizeram a seleção. Então, né? Então eles já estão ali com os textos, já estão com as leituras. Então você vai tendo acesso a partir dessa seleção. Ó, tá falando aqui que tem um curso também, a Maria Clara. A Débora tem um curso também. Isso. Entendi. Sim. Mais alguma coisa, galera, que vocês queiram acrescentar, queiram perguntar? Alguma dificuldade que vocês possuem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, tá bom. Carol, eu queria agradecer. Ela falou que foi sensacional. Carol. Amiga, não esquece para tirar foto. Tá, beleza. Ô, gente, então, abra uma câmera, fazendo favor, pra gente já tirar essa foto antes que eu me esqueça. Arthur, tava deitado, né? Pode Tô, você hein, tira? Arthur? Pode ser. Eu tava. Eu tiro. Ai, gente, ainda fica ganhando Oscar na escola, olha. Quero todo mundo Vicky, mostrando um sorriso bonito. Se for feio Júlia, também, não tem problema. Professor, se você visse o vídeo de hoje do Arthur, você dava mais 3 Oscars pra ele. Elogio. Eu quero ver, hein? Muito Tudo melhor bom, que o Elô? último. Gostei da sua franja, Elô. Tá boa, hein? Obrigada, professor. Muito bonita. Obrigada. Tá, tem Jaque, metade da sala sem a Bárbara. câmera ligada, galera. Vamos ligar. Júlia Yuri, Victoria Victório, Sangalete, Maria Ana Clara, Luísa. Janiópolis, Beatriz Piveta, Yasmin Você Souza, para de gravar já, não dá? Isadora Bezerra, Interact Distrito 4630, que tá a Mariazinha. Vou parar de gravar. Jamais.